E aí, gente, tudo bem? Rogério Paiva, do Conexão Combicast, o primeiro e único estúdio móvel de podcast dentro de uma Kombi. Já é 24 vezes hoje que estamos gravando o podcast, episódio número 24. Então, 24 vezes que eu sentei desse lado conhecendo histórias, pessoas incríveis que realizam sonhos, que têm em busca do seu propósito. Muito legal. Esse é a nossa ideia do Conexão Combicast, conectar pessoas. E lógico, se você conhece alguém que tem uma história com Kombi, por favor, hein? Já compartilha a gente aí também pelo Spotify, que você pode compartilhar pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. Então, se você tem um grupo da família, o grupo do trabalho, grupo da igreja, enfim, o grupo da faculdade, compartilha esse conteúdo com a gente, né? Hoje nós estamos no Camp Vila Galvão, em Guarulhos. Já vai dar 1 hora, estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai viajar, vai para Limeira para conhecer uma outra história também, gente. Olha só, vou para Limeira. Gente, é o seguinte: no Carnaval foi a minha primeira viagem com a Kombi na cidade de Itatiba e a gente fez lá um papo de combeiros, né? No Camp Morro Azul. Aliás, gente, fantástico o Camp Morro Azul, viu? Fica a dica para você que está em busca aí de um lugar para curtir, para acampar, até com seu motorhome, também vale a pena conhecer a turma lá do Camp Morro Azul. E aí eu fiz lá participei do papo de combeiro, e uma pessoa, a gente estava conversando, ela falou: "Ah, pô, você tem um podcast? Pô, eu acompanho os podcasts, eu gosto, tal, não sei o quê". Então o maridão dela falou assim: "Não, ela acompanha os podcasts, ela gosta, não sei o quê". E por coincidência, vim aqui pro Camp Vila Galvão e quem encontro? Quem encontro? Pois é, encontro ela, Érica! E aí, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Tudo bem e você? Revê-lo Pois é, hein? agora no seu cantinho, nesse É. estúdio maravilhoso. Assim, quando eu vi no assistindo o Bate-Papo Combeiro, né, a sua Aham. entrevista e soube que a sua casinha era, na verdade, um estúdio de podcast, eu falei: "Não, Não é possível. essa eu preciso ver". Porque eu sou fã de podcast. Eu acho que desde que veio, né, à tona os Sim. podcasts, eu não escuto mais rádio. Eu tô no carro, eu tô ouvindo podcast. Acordo de madrugada, perdi o sono, eu vou ouvir um podcast. Eu tô trabalhando, eu vou ouvir um podcast. Que legal, cara. Então, assim, eu acho que é uma forma que a gente vai estudando, aprimorando o Melhorando o conhecimento, repertório. melhorando. Exato. Então, para mim, hoje, tudo é podcast. Então, e ver um projeto de podcast Numa dentro Kombi? de uma Kombi, sensacional. Cara, Parabéns. obrigado. Parabéns. Que tipo de podcast, assim, que você mais acompanha, assim, que você pode qual que é a linha que você acompanha de podcast, assim? Eh, Depende muito daquilo que eu tô No momento. passando, né, naquele momento. Então, algumas vezes eu tô focada mais nas questões financeiras, aprendendo Tá. alguma coisa, buscando algum conhecimento, ou gosto muito de podcasts, voltados para histórias bíblicas, curiosidade, a história mesmo, né, Tá. não pregações, Sim, não é isso, é a sim. história, descobertas bíblicas, Ah, que legal. científicas, sabe, isso me chama muita atenção. Eh, Também gosto de podcast que conte histórias, vivências, experiências de pessoas que vêm a me agregar, o que seria aí aquilo que eu posso aprender alguma coisa. Na Uhum. verdade é bem isso. Eu vou em busca de conteúdo que me agrega alguma coisa. Legal, cara. Porque, assim, eu também sou super fã de podcast, né. Eu acho que é uma forma de a gente eu tô lavando a louça lá, tô ouvindo podcast. Tô na academia, tô ouvindo podcast. E aí você vai, fazendo ao mesmo tempo a sua atividade, vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo, né, novas, culturas, informações, igual você trouxe agora, essa questão bíblica, né, de conhecer a A história e história. tal. É aquela série, The Chosen, você assistiu? Eu não assisti The Chosen, porque eu tô maratonando outras, mas tá na lista, Que tá legal, na cara. Eu tô lista. na 4ª temporada lá do Os Escolhidos, né, The Chosen, acho que é Aham, isso. E isso. é incrível, viu, cara, assim, a forma que eles retratam a passagem, né, de Jesus e tal, né. É, e você vê que curioso, né, você começa a
a buscar esse tipo de material, e aí você começa a ver que com um determinado produtor, a história é Uhum. contada de uma forma, e isso para tudo. Certo. Com outro produtor, a história é contada de uma outra forma. E aí você no meu caso, né, me instiga a ir pesquisar mais sobre aquilo e ver qual que é a verdade, qual a curiosidade desse material que está sendo produzido, né. Uhum. Como que é, Erika? Tô curioso agora. Agora eu tô curioso saber o que você faz. Eu trabalho hoje numa multinacional, Ah, que legal. eu faço gerenciamento financeiro de projetos, Olha que bacana. então eu trabalho com números, então a cabeça está sempre Tá a envolvida milhão, com né. análise, com números, com Você coisas pode falar o nome da empresa ou não? precisas. Eu trabalho na Hitachi, Ah, que aqui em legal, Guarulhos. que Trabalho no bacana. ramo de energia, uma multinacional grande, né, e é muita Faz tempo que é você tá muito lá? número. Olha, Rogério, eu trabalhei lá há alguns anos atrás, Aham. trabalhei 7 anos, eu saí, fiquei 7 anos fora e fui convidada a voltar. Agora eu estou há Você 3 você saiu e anos. voltou. Voltei. Voltei Olha que numa legal. crise, teve uma crise aí, Sim. onde o governo cortou algumas verbas para obras de infraestrutura, né. Aham. Então, como nós produzimos equipamentos, grandes equipamentos, para o mercado público, né, para Uhum. subestações de energia, então a empresa acabou sofrendo aí Sim, sim. com esse corte. E aí, há 3 anos atrás, eu voltei, fui convidada a Olha que voltar, legal, estou muito cara. É feliz. sinal que você é uma excelente profissional, né. Eu acho que Ai, graças a Deus. quando você volta, né, pra empresa, demonstra que você é uma excelente profissional. São poucos casos assim, né. A minha esposa também voltou recentemente pra empresa que ela saiu há 18 anos, ela trabalhou 18 anos, voltou agora, e é muito legal isso, né, É, esse reconhecimento, né. é verdade. Eu tenho isso tanto como um reconhecimento do trabalho do passado, e hoje a minha gestão, ela me dá feedbacks constantes de que eu estou no caminho certo, que isso é muito importante, né. Você não basta você estar fazendo ali, mas muitas vezes você não sabe se você está no caminho certo, se você Sim, está na direção correta, né, se poderia ser diferente. Às sim, vezes você está ali, ok, mas poderia ser melhor. Então hoje eu tenho esse acompanhamento, esses feedbacks de que realmente eu tô tá no caminho. foi E é um foi uma desafio, né, pra trabalhar, assim, em equipe, né, no seu cargo é, de gestão, é um desafio enorme, né. é, é verdade. Tenho apesar que, assim, eu não sou gestora, eu faço a gestão financeira de Ah, tá, projetos, entendi. né, então, mas hoje a gente tem uma equipe muito legal, uma equipe que é muito entrosada, Faz toda a diferença, né, sabe, faz toda a o diferença. Então resultado, você vê né, o time todo crescendo, você vê que tá todo mundo ali, empenhado, né. empenhado, dando suporte uns para os outros, porque nem todo mundo sabe tudo, É. então, eu vou precisar de você em algum momento, eu vou te ensinar alguma coisa, independente de qual a posição, né, eu posso ensinar, eu posso Sim, pode aprender aprender, sim. Ainda bem, diariamente. tem que ter essa maturidade, né, eu acho que chega uma parte da nossa vida que tem que ter essa nem todo mundo tem, né, mas tem que ter essa Exatamente. maturidade É. de saber que eu posso aprender, ensinar, né. É legal quando você encontra um time que tá nessa mesma página, né, então não tem competitividade entre nós, sabe, é muito Ah, muito legal, que eu sou demais, muito feliz com o que eu faço. que top. Agora me fala o seguinte, a questão de viajar, Oi. né, viajar aí, mundo afora, numa Kombi, é fácil, é moleza ou não? É apaixonante, É apaixonante? é apaixonante. Eh, eu sou apaixonada por viagem, eu sou apaixonada pelo mundo, eu sou apaixonada por novas culturas, eu acho que viajar é muito mais do que você pegar um veículo e se deslocar, né, você tem que se conectar, você tem que entender como funciona, você tem que vivenciar aquilo. Eh, eu costumo falar, raramente eu para não dizer nunca, né, mas é pouquíssimo provável você me ver, por exemplo, em um resort. Você vai me ver naquele restaurante local, você vai me ver naquele barzinho da esquina que faz aquela comidinha caseira, Caseira, sabe, conversando com aquelas pessoas que moram ali, da da região, né. região. Eu gosto disso, eu gosto deste contato. E quando a gente fala de viajar de Kombi,
isso se torna mais próximo, Sim, verdade. né, porque você vai ter um contato ali mais local, você Uhum. vai ser mais fácil você parar, você fazer um lanche no meio da estrada, que a Kombi vai ficar ali, você consegue ficar hospedado A por ali mesmo. até quando quebra a Kombi, você faz amigos, né. Exatamente, principalmente, né, Ainda aí bem, né. que não Ainda vai bem, né, que ver. você encontra amigos, né. Exatamente, Né. exatamente. Mas você ficou quanto tempo na Kombi, assim? Na Mas não foi verdade você viajando sozinha, né? não, na verdade, assim, eu sempre fui mochileira, né, então desde Ai, que pequena legal, eu tenho essa paixão pelo mundo, seja lá para onde for. Eu sempre, legal. eu venho de família muito humilde, Aham. né, mas sempre qualquer dinheirinho que sobrava era Você uma viagem, uma viagem. né, qualquer coisinha que, meu, dá para fazer, dá, vamos. Uhum. Mochilando, sempre mochilando. Certo. Ficando em hostel, eh, carro, ônibus, avião, como desse. Uhum. E até que eu conheci o Wellington, que é meu namorado, né, e ele tinha uma Kombi na época, né, ele teve uma Kombi, a Kombeca, Kumbeca. a Kombeca, Ah, exatamente. que legal. Toda Eh, Kombi, todo a Kombi tem que ter um nome, tem que né. ter o nome, Kombeca. a Kombeca, e aí ele montou a Kombi, linda, maravilhosa, toda aconchegante. E aí do tempo que a gente ficou que a gente se conheceu, né, Uhum. então a Kombi esteve pouco tempo comigo junto, né, era ele e a Kombi, Ah, tá. então ele ficou alguns anos com a Kombi, não me recordo, assim, quanto tempo exato, e no meio dessa jornada aí, ele adquiriu a van, e aí ele montou a van, então ele ficou com 2 motorhome, né, a A Kombi Kombi e a e van. a van. Então quando Montou sozinho? ele monta sozinho, ele é bem artesanal, tanto a Kombi Caraca, velho. como a van foi feita artesanalmente. E você aceitou numa boa? Você curtiu essa vibe também ou dá aqueles perrengue? Você só quer saber dessa van? Caramba, você quer saber dessa van, dessa Kombi ou não? Como dá umas treta, não? Fala a Tem verdade, fala a muitas partes sim. verdade. Pessoas só, né, É Rogério? verdade, né, Não tem dá, tem que né. ter uma companhia, né. Mas assim, no geral, começa aquele negócio assim do tipo: preciso fazer isso na van, preciso arrumar isso na van, preciso", aí me larga em casa e também não dá, né. E volta só no final da tarde, né, cheio de Exato. graxa. Mas não, mas assim, no geral, aí você imagina, juntou uma mochileira, Casamento perfeito, né. apaixonada pelo mundo, por esse mundão aí, e ele com equipamento, né. Ele até fala que eu sou muito boa de roteiro, então Ah, nas escolhas, né, dos você que faz trajetos, mais os trajetos. hoje eu que faço, eu que monto. E foi o casamento perfeito. Hoje ele vendeu, né, tem 1 ano que ele vendeu a Kombi para um casal de baianos, ela tá Ah, lá que em legal, Ilhéus, que tá fazendo legal. sucesso lá em Ilhéus, e nós estamos só com a van. Vendeu com um aperto no coração, Exato, né. exato, Foi exato, difícil foi vender, difícil, foi difícil. desprender. Quando ele foi levar a Kombi num pátio lá numa transportadora lá em São Bernardo, São que Bernardo. ela foi numa cegonha, né, Aham. que ele me mandou a foto, eu via nos olhos Que ele dele, estava triste. É. sabe, os olhos, assim, lacrimejando até. Porque ele que montou, né, também, Ele né. montou, foram Ficou muitos anos, muitos foi o anos junto primeiro com o carro carro, né. dele, então, Houve um apego, assim, né, exato. no carro. Ele até falava: "Vamos vender a Kombi ou vamos vender a van?". Olha só, Aí eu falava: "Vende a Kombi". vende a Kombi, né. A van é mais confortável, É tem mais espaço. conforto, mas assim, o que eu falei pra ele, a van vai levar a gente mais longe Sim, do que a Kombi. sim, concordo. É claro que a Kombi, quando a gente fala assim, em alguns terrenos, a van não vai, a Kombi passa Tranquilo, tranquilamente, né. né, Sim, mas a van vai levar a gente em lugares que a Kombi não não leva. leva. Então, por exemplo, vamos para o Ushuaia? Vocês já A foram? Kombi não vai. Não, Mas tá no teu tá? tá, tá na rota, Que legal, tá cara. na rota. A gente tá com vários projetos. E aí depois que a gente começou a namorar, eu sou um pouco audaciosa, né, eu sonho Alto. alto. Eu sonho alto, mas eu não deixo de olhar as minhas o meu quintal, Tá, vamos pôr assim, né. tá. Então eu comecei a fazer algumas viagens internacionais, Ah, mas é? eu gosto muito do Brasil.
Então, ano passado, por exemplo, nós fomos pra Colômbia. Ai, conta, cara. E aí, legal lá? Muito, muito, muito mesmo, viu. Nós fizemos Cartagena e San Andrés. E aí foi uma viagem apaixonante. Mas vocês foram como? De avião? Nós fomos de avião, Ah, tá. Uhum. mas na empresa que eu trabalho, eu consigo picar minhas férias. Ah, legal. Então eu fiz um período a Colômbia e quando eu voltei, nós pegamos a van. Eu trabalhei alguns dias, Tá. pegamos a van e fizemos Minas. Nossa, eu quero conhecer Estrada real. Minas, cara. Vá, Vale a pena? muito, Eu quero conhecer muito, Minas lá. Ir muito. com a Kombi pra lá. A estrada real é assim, surpreendente. É muita história. Eu gosto de história, Eu até né. pensei que você era professora de história, viu? É, Na hora que você não. falou, eu já pensei que ela é professora de história? Não, e eu vou te contar uma coisa, no colégio eu não gostava nem de história e nem de geografia. Olha aí, ó. E agora é o que Hoje eu tô num lugar e eu tô imaginando um mapa, em que posição eu tô, pra onde tá tal país, pra onde tá tal, sabe? Então, assim, hoje eu conheço muita coisa, geograficamente tá bem fixado na minha memória, sabe? Uhum. E a história também, eu gosto de histórias reais. Eu gosto de conhecer, de estar num lugar e, poxa, tal coisa aconteceu aqui. Sim. Eu gosto disso. Traz uma riqueza, né, pro Traz, passeio, né? traz muito. E Minas é muito isso, né? Então você andar pela Estrada Real e você imaginar tudo o que aconteceu naquela época, que nem você chegar, passar por Tiradentes, você entrar naquele museu e você ver toda aquela história, que é a história no nosso país. Sim. Você imaginar o quanto aquele cara sofreu. É, Surreal, é né? surreal, é surreal. Fora a comida que é boa, né? Ô, Comida mineira, ô, né? menino, Muito bom, né? é muito difícil. É muito difícil cozinhar na van lá em Minas, tá? Você você quer comer fora, né? Você quer comer fora. É muito Você quer comer fora, difícil, né? é muito difícil, mas é muito enriquecedor, sabe. E viajando com a van ali por Minas, Uhum. a gente conheceu tantas pessoas com histórias tão sensacionais. Ah, preciso ir lá. Precisa. Tem uma cidade, Miguel Burnier, Tá. é um bairro, não é um vilarejo Bem pequenininho. muitíssimo pequeno. Ali naquela região tem algumas mineradoras, né, algum Uhum. que estão trabalhando ali. Então, quem está ali trabalha para eles, Tá. né, é só aquilo que Só tem, tem o ganha-pão é aquilo. é aquilo. E aí você vê, eu me deparei com uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, sabe, que ela tem o prazer de viver aquilo, ela tem o prazer de contar a história, de como que ela trabalhou, como que a família dela cresceu dentro dessa companhia. Com muito prazer. E hoje o que que ela tem lá? Ela já não tem condição de trabalhar, então ela tem um espacinho minúsculo, que não dá nem para falar que é uma garagem, Uhum. que ela vende, é um micro mercadinho, vamos por Ah, assim. certo. E ali é o local aonde você carimba o passaporte da Estrada Real. Porque quando você Caraca, vai fazer a Estrada Real, você pode pedir um passaporte e sair passando de cidade em cidade ah, que legal. carimbando. É bem Bacana, legal, é bem legal. diferente. É bem legal. E aí carimba lá com ela. Carimba com ela. E Então lógico que quando ela já conta a história dela. Com certeza, a história dela, a história da cidade, a história da família. Então você já começa conhecendo muita coisa ali do local, só de ficar ali 10 minutos com ela, você tomando uma água e ela tem o prazer de tirar foto, ela vai postar no Instagram dela. Que legal. É E hoje em histórias. dia, né, Érica, tá tão difícil as pessoas pararem pra ouvir o outro, né? Ah, Quando acontece isso, fala assim: "Ah, você parou pra me ouvir? Como assim? Hã?" exatamente. Né? E isso você acontece muito, né. Eu costumo falar, e os meus amigos também, que eu sou uma boa ouvinte. Ah, Hoje tô fazendo um curso de psicanálise clínica, de tantas pessoas falarem: "Nossa, mas é tão gostoso, é tão leve conversar com você, você entende". você tá estudando pra Eu essa tô, área? eu Bem-vindo. Eu tô. tô fazendo psicologia. É mesmo? Ai, que Ué, delícia! por isso tá dando certo a gente aqui no Conexão com o Nossa, Bicast, que cara. conexão, hein, Verdade, Rogério? cara. Tô no terceiro semestre de psicologia. Que legal, que E essa área legal. tem uma área bacana, hein. É, Você já tá é um curso, né, é uma especialização, né? eu tô fazendo um curso, porque a psicologia ela é Sim, presencial, né. presencial, é.
E aí, assim, trabalhando Sim, tanto que a gente trabalha, é difícil é difícil. você enfrentar esse Sim, trânsito, tem fazer uma rotina. presencial. Então eu optei Faz por online, fazer online o curso de psicanálise e, assim, dando certo, né, encontrando o meu propósito, tá em busca dele. eu tô em busca dele. Que bom, É isso cara. mesmo? Beleza, então eu parto aí para Sai pra da faculdade. muda da área financeira, que é uma área muito mais números, muito mais exato, para uma área de humanas, De né, humanas, de de humanas. várias possibilidades, Exatamente. né. Gosto muito do que eu faço, Sim, gosto sim, muito do meu time, gosto muito da companhia, mas eu acho que a gente precisa preparar-se para o futuro. sim. E você pode, assim, no começo intercalar com os 2, por que não, né? Sim, sim. Na verdade, eu comecei a fazer porque eu tenho um aperto aqui no meu coração de fazer um trabalho voluntário. Então, Hum, inicialmente, eu não quero essa formação com o intuito de de ganhar fazer dinheiro e tal, e enfim. isso, eu quero fazer trabalho voluntário. Então eu vou continuar com a minha profissão, que eu gosto muito de fazer, e eu vou Nossa, que legal, ajudar cara. pessoas. Putz, eu acho que, trabalho voluntário com esse propósito de ajudar pessoas, fantástico, hein. Nós estamos numa sociedade doente, né, Muito doente, né, muito. muito doente. Então, assim, eu posso fazer alguma coisa, Sim. mas eu preciso de conhecimento. É, você tem que se preparar para ajudar o Isso, próximo. exatamente. Hoje eu converso com minhas amigas, com meus afilhados, com primos, sempre tem alguém lá em casa que: "Ah, eu Precisa queria dar um conversar apoio, com né. você", e aí a gente se tranca no quarto, eu escuto, mas eu não tenho conhecimento técnico Sim, sim. ainda. Até pra você ajudar, né, É, mostrar o caminho para, porque o grande lance não é você falar o que o outro tem que fazer, mas mostrar o caminho e ele que vai ele indo e que vai tal, né. pensar, né. É. Às vezes você precisa de alguém de fora, com um pouco mais de conhecimento, que faça você pensar, e aí você mesmo enxerga qual que é o melhor caminho para você seguir. Eu não vou dizer o que você vai fazer, por onde você deve caminhar, mas eu posso fazer tirar a venda dos seus olhos e falar: "Olha, você não tem só essa opção, você tem mais 3 ou Sim, 4", sim. né, então Que olha, gente, que mundo pequeno. Mora em Guarulhos, eu tenho prima que mora em Guarulhos, o Presidente Dutra. nossa, É, nasci em você nasceu em Guarulhos ou não? não, eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo. E olha, a Fernanda da Mulheres Acampando também é de Guarulhos, sabia? "Ai, não, não sabia, não É, conversamos". ela é dos Parque Secap ali de Guarulhos, Ah, do ladinho da do empresa que eu ladinho, trabalho. ela tá ali. E saber essa 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 conexão aí de propósito, de trabalho aí na questão de pessoas, né. Eu na psicologia, você na psicanálise, e psicanálise precisa estudar muito, né, cara, É complexo. assim, é muito. Psicologia também, mas psicanálise você tem que ir bem a fundo ali, É, é verdade. né. Você faz terapia ou não? Faço, Faz? É faço, isso que eu ia faço falar. terapia há muitos anos. Porque quem busca essa área, a primeira coisa também é começar a ter o seu autoconhecimento, né, fazer a terapia, né. Eu percebi, eu vivencio diariamente o o quanto a terapia mudou a minha vida. Mudou a mim mesma. Sério? O como eu sou Você vê que houve diferente. uma transformação? Muito, muito. Consegue falar uma que você fala assim: "Não, eu mudei assim que, cara", você pode soltar uma ou não? Posso soltar uma. Eu vou soltar uma, assim, muito pessoal e a mais fantástica de todas. Eu fui procurar terapia, por conta do meu pai. Meus pais se separaram, eu era ainda menina, Tá. mas eu sempre senti muita falta do meu pai. Eu Quantos anos você tinha? Você lembra? Quando meus pais se separaram, 5 anos, 5 anos. 5 anos. E aí você pensa assim, 5 anos, Érica, o que que você lembra da sua infância? Não lembro de brincadeiras, eu não lembro de brincar de brinquedos, não lembro. Tá. Mas eu lembro de fatos relacionados com a separação. Exemplo, eu lembro da cor do caminhão de mudança, eu só tinha 5 anos. Caraca, velho, olha como que mexe com a gente. Mexe. Eu lembro de situações, assim, sentada e as pessoas fazendo comentários em relação do meu pai, falando sobre a separação, sabe, o sofrimento da minha mãe. Você tinha Eh, irmã?
Eu Irmãos? tenho irmãos por parte de pai. Tá, Nós somos em 8 filhos. tá. Então, quando a gente saiu só eu e minha mãe, que eu sou a única filha da minha mãe. Sim. E então tudo isso pra mim era muito questionável, sabe, assim, muito: "Nossa, mas por que que eu não me lembro?" Eu via minhas amigas falando de brincadeiras com primos, com primas na infância, e por que que eu não lembrava disso? Tá, Por que que eu não tinha essa memória boa? Todas as minhas memórias da infância me fazia chorar. certo. Por quê? E aí foi passando, porque isso tudo aconteceu numa época que não era tão divulgada a psicologia, a Nada, nada disso, psicanálise, né, né, não tinha nada disso. nada. Tudo bem. Chegou num determinado momento que eu comecei a perceber o quão criança eu era quando eu estava com meu pai. Tá, Um exemplo para mim que foi gritante, que foi a gota d'água, eu fui pra casa dele, ele instalou uma piscina, construiu uma piscina na casa nossa, dele, gostoso. e aí ele foi e pediu pra Clélia, né, a esposa dele, me ligar e falar que a piscina estava pronta, que era pra eu ir pra lá, que ele ia fazer um churrasco, tã-nã-nã. Uhum. Beleza. Aí eu peguei minha mochilinha, meus outros irmãos Imagina. foram, aquela alegria, né, tal. Nossa, a expectativa é lá em cima, Lá né, em cara? cima, lá em cima. Aí tudo bem, cheguei lá, cumprimentei todo mundo, tô sentada, tal. Aí ele falou pra mim, o meu pai falou pra mim: "Vai lá pra piscina, filha". Aí eu falei: "Ah, não, papai, eu só vou se o senhor for". Simples. Aí ele entrou pra dentro do quarto dele, daqui a pouco ele voltou com roupa de banho, Olha. o Rogério. Eu parecia uma criança. Eu corri para o quarto pra colocar o meu biquíni, porque eu ia pra piscina com meu pai. Ah, você não estava com biquíni ainda? Não, eu não ia pra piscina. Você estava esperando ele entrar com Se ele não você, fosse pra piscina, eu você não também ia não entrar. ia. Aí, tudo bem, passou aquele dia, né. E aí eu Foi falei: o melhor dia do mundo, né. "Nossa, mas caramba", Meu pai aqui, né, comigo na piscina. entende? Eu comecei a ver que algumas coisas eu estava sendo muito infantil. Muita coisa, quando eu estava com ele, eu virava uma menina. Você voltava Eu voltava a ser criança. criança. Teve uma outra situação que eu tinha ido acompanhar ele no médico, quando eu voltei, eu ajudei ele a descer do carro, Isso com quantos anos? 30 e tantos, Ah, agora. 38, 39 anos já. Quando eu voltei, fechei o carro e ele ficou apoiado na parede, né, esperando para eu ajudar ele a caminhar. Chegou uma vizinha e cumprimentou ele: "Ô, seu Eurico, tudo bem? Tudo bem?" E ele: Qual o nome dele? "Eurico, Eurico? seu Eurico". Legal. Aí ele foi me apresentou: "Ó, fulana, essa aqui é a minha filha, meu braço direito, ela que cuida aqui, né, tá cuidando comigo da minha saúde, tã-nã-nã". Em vez de eu cumprimentar a mulher, eu me enrosquei, assim, nele, sabe criança quando se enrosca na perna da mãe Com com vergonha? ciúmes, é, ou com Com vergonha, vergonha. era eu, Você tá nossa, cara, que louco entendeu? isso, né. O quão infantil eu E você não ficava. percebia? Ou você já percebia? Eu Ou alguém percebia falou depois, eu não percebia na hora ali, na na hora hora. acontecia a situação, você tinha esse Eu agia, comportamento. eu só agia. E aí depois que eu nossa, mas eu nem cumprimentei, nem sabe, não dei a mão, não dei a mão para Sim, que que eu normal, né. "Ô fulana, tudo não, bem e tal?" não, nada. Aí no meus 40 anos, eu comemorei a minha o meu aniversário em um buffet infantil. Qual que era o tema? Era todo mundo vestido de criança, ou de fantasia do seu personagem favorito. Ah, tá. Mas tinha que ir vestido e Exato, você foi de quê? de Minnie, porque eu sou apaixonada. Eu fui de Minnie. E aí na hora lá, né, que a Isso com criança 40 anos, de mini. 40 anos. E o que que eu idealizava? Uma foto na mesa do bolo com a minha mãe e com meu pai. Ah, você não tinha. Eu não tenho, eu não tenho. E aí, o meu pai não pôde ir na minha festa de 40 anos. Aquela festa Você estava fazendo pra ele. para aquela criança, né, Sim, sim. para vivenciar aquela o que aquela criança nunca viveu. E aí esse foi o gatilho para eu ir para terapia. Aí você falou: "Putz, cara, eu preciso Não consigo mais, eu não consigo mais, sozinha eu não consigo mais. Eu sabia que ali era a gota a d'água". gota d'água.
Aí foi quando eu comecei a entender. Ele não foi por quê? Você eh, sabe o motivo ou não? Não. Meu pai não dirigia, né, meu pai tinha um problema Ele era de Guarulhos? de Guarulhos. Tá. Ele tá Eh, vivo ainda? Não. ele era de Guarulhos, morava aqui em Guarulhos, mas ele não dirigia Entendi. mais, né. E aí, um dos meus irmãos que poderia levar ele era padrinho de casamento, E tinha um casamento. ele já tinha me avisado desde sempre que não estaria no meu aniversário, porque ele seria padrinho de casamento naquela noite. Faz tempo isso? 5 anos. 5 anos. Eh, o meu irmão mais novo casou uma semana antes, também estava em viagem. E aí naquele fatídico dia caiu uma chuva, assim, Acabou a festa, né, cara? gigantesca. Acabou chuva. Chuva, que Guarulhos Ah, Guarulhos, ficou daquele jeito. sim. Então ele não pôde ir, né, a esposa dele mandou uma mensagem avisando que eles não Avisando. poderiam ir e tal, mas inconsciente, aquela festa era para aquela foto. S sim, Tudo que eu fazia, tudo que eu organizava, era porque eu queria essa foto, esse momento registrado. esse momento. Só que, claro, isso eu tô te falando hoje, mas isso eu soube só com terapia. Você deve chegou a fazer regressão ou não? Não, Não, nunca né, fiz foi regressão. entendi. Foi a terapia, foi olhando, foi cutucando, porque eu costumo falar, terapia não é pra qualquer um, é para os fortes. Ah, sim. Porque eu tive que olhar aquela dor, eu tive que Aquela voltar lá ferida, né. naquela infância que doía, sabe, aquele buraco que estava aparentemente tapado, mas na hora que você toca assim, ó, Ah, esfarela a massa. esfarela. Então, desde então eu faço, A a terapia terapia, é psicanálise, né? É, eu né? faço psicanálise hoje. Então, isso aconteceu na minhas em 2020, né, quando eu completei 40 anos. Em 2022, o meu pai caiu e ele teve uma lesão, uma fratura na na bacia, Tá. precisou fazer cirurgia e meu pai não saiu mais do hospital. Caraca, velho. Eh, sou muito grata a Deus pela terapia, que me permitiu, amadurecer e eu consegui viver os últimos meses, né, porque Sim, foram meses, os últimos meses com meu pai de uma forma madura, sem todo instante estar externalizando aquela criança, sim. né. Porque, contudo, hoje eu entendo que tudo que o meu pai me deu foi muito mais do que ele teve. Uau. Eu não posso cobrar absolutamente nada do meu pai, porque tudo que ele me deu foi muito mais do que um dia ele teve, de um pai ou de uma mãe. Caraca. Ele se foi, todo o desgaste que eu tive de hospital, com ele foi duro, Sim, mas eu me fiz forte a todo instante. Ele confiava demais em mim, ele pedia várias vezes para eu tirar ele daquele hospital. entendi. Meu pai saiu do coma num determinado momento, Rogério, e que era exatamente na visita que eu estava chegando. Então eu fui a primeira a ver ele fora do coma. E durante o coma, ele me ouviu rezar, Nossa. porque eu lá no UTI ele não interagia, Sim, né. sim, sim, sim. A única coisa que eu podia fazer por ele era É, conversar e rezar. rezar. E quando eu cheguei, que eu vi que ele sentado, assim, falando bem baixinho, Com porque estava dificuldade, né? machucado, Sim, né, sim. a Uhum. a garganta, e ele me agradeceu Pelas pelas orações. orações. Então, no geral, a Érica hoje é uma mulher madura, certa de suas vontades e
certa de que aquela menina ficou lá no passado agora. Aquela menina existe, sim, Sim, tem uma lá no história. passado. Sim, A história dela foi linda, sim, porque ela teve um pai sensacional, um pai que deu para ela tudo aquilo e um pouco a mais do que ele aprendeu, do que ele teve. sim. Ele só podia transmitir pra você aquilo que ele recebeu, né. E e não é porque, houve a separação que ele deixou de ser seu pai, Exato. né. E a gente tem muito disso, né, "Ah, se separou, não, não é mais", não, é seu pai sim, sua mãe, enfim. Caramba, você Eu não imaginava não, ó, gente, não, não, é o seguinte, ó, toma uma não. água, você quer um queijinho? Tem um queijinho aqui. Gente, é o seguinte, ó, quem entra nessa Kombi, primeiro que não tem nenhum roteiro, não tem pauta, eu converso, não sei das histórias, não sei as dores, não sei as alegrias, não sei nada da pessoa, nada. Vou no escuro. E vou sempre com o coração aberto, sempre para poder aprender com o outro, né, eu acho que a gente aprende sempre com o outro. E olha só, cara, que você imaginava que você ia contar isso na Kombi? Eu Mas garanto claro que que não. você imaginava assim: "Não, eu vou lá falar da van, das viagens, não, eu vou falar que não sei o quê", né, a gente cria um roteirinho, assim, na nossa memória do que a gente vai conversar. E quando chega aqui, pum, muda tudo. Olha aonde a gente foi parar. Chegou, né? E E eu falo pra você, viu, poucas pessoas, e eu vou dizer que eu acho que quase ninguém na minha família sabe disso. Vão ouvir agora. olha só. Então, gente, ó, você aí, se ela compartilhar no grupo da tem o grupo da família? Tem que Ó, ter, então né. depois ela vai compartilhar no grupo da família, vocês vão conhecer um pouquinho da história da Érica, você que tá tão próximo, às vezes a gente tá tão próximo das pessoas e as pessoas não Não sabem das nossas sabe, dores, né, não sabe, não Rogério. é? Muito Exato. louco isso, né. É uma dor que você vai é uma dor sua, né, eu tinha isso comigo, sabe, era uma dor minha. Eu lembro que teve uma vez, um dia dos pais, que eu falei: "Eu te amo", para o meu pai, e ele: "Eu também". Não, mentira. Ele falava assim: "Se cuida", foi na época da pandemia, "Se cuida, filha, usa máscara". "Eu te amo, papai". Não deixa de usar álcool, não deixa de usar máscara, cuidado, não esteja com muita gente. "Tá bom, papai, eu tô me cuidando. Eu te amo". Aí aquele silêncio. "Eu também". Desligamos. Eu saí correndo dentro de casa chorando e fui perguntar pra minha mãe: "Mãe, mãe, mãe, meu pai alguma vez já falou 'eu te amo'?". A minha mãe olhou pra mim assim assustada: "Calma, filha, o seu pai não é de falar". Eu falei: "Cara, o meu pai não sabia falar 'eu te amo', Rogério". Ele era da onde? Natural da onde? Da Paraíba. Ah, tem uma questão também aí, Ele né. foi abandonado, o É, pai dele não assumiu ele. Então quando eu falo assim, é ele uma me forma deu de muito. proteção dele, né, assim. É o que Exato, ele ele é não que aprendeu, é. ninguém ensinou. A ele que ele poderia amar, fazer "eu te amo", de abraçar, de acolher, de beijar, enfim. Mas qual era a forma hoje, depois da terapia, como que eu vejo isso? "Rogério, se cuida. Rogério, toma um remédio. Sim, Rogério, coloca o casaco". É uma forma de dizer "eu te amo". verdade. É, Era a forma que ele sim, dizia pra mim "eu te amo". só que você não entendia. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Nossa, lembrou muito agora a minha esposa, viu, que ela fala assim: "Rogério, os meninos, Rogério não sei o quê, Rogério não sei o que lá". É a forma de ela falar "eu te amo" para os meninos. É que infelizmente eles não vão entender, né. Mas é É que às vezes o "eu te amo", pra criança é mais aquela questão de brincar, de passear, mas calma, tem outra forma de eu expressar "eu te amo", né. exatamente, exatamente. Tem gente que não sabe mesmo, que não Sim, consegue não dizer. consegue dizer, né. No meu círculo eu percebo isso constantemente, De dar um beijo no pai e na mãe, né. né. Não dá? É, Eu não, eu sou de toque, eu gosto de de acariciar, de estar junto, abraçar, abraçar. sabe, eu sou do toque, eu externalizo tudo Sim, todos os meus sentimentos. Mas o meu pai, poxa, nasceu na Paraíba, o pai dele não assumiu ele, a mãe dele também não ele não foi criado exatamente pela mãe de sangue.
Quem disse pro meu pai eu te amo? Será que alguém algum dia deu um abraço no meu pai? Senta aqui, deixa eu te acolher. Provavelmente não. Ou poucas vezes, né. Mas o meu pai nunca me abandonou. Meu pai nunca, permitiu que faltasse alguma coisa para mim. E era a forma de eu Era a dizer: forma "Tô de me aqui, eu dizer: "Eu te te amo". amo". Que legal, cara. Caramba, Érica! E aí, lógico, você foi buscar aí a terapia e você chegou a fazer aí Eu comecei a a entender entender e fazer a é, psicanálise, né. porque assim, era a minha dor, e era uma dor que eu sentia, mas não era uma dor que era provocada por ele. Ele não estava ali me machucando, era uma dor que era minha, não era ele me machucando, ele fazendo proposital. Então eu precisava entender aquela dor. Ok, fui para terapia, fui aprendendo e comecei a olhar ele. O que Qual é a dor dele? O que ele sente? O que ele pensa? Como que isso é para ele? E aí uma coisa, assim, que na hora veio um estalo, nós somos em 8 irmãos. O meu pai 8 irmãos de 4 esposas diferentes. Caramba. O meu pai não abandonou nenhum dos filhos. Ah, esse aqui não sei o quê, com a outra Não. mão. Acolheu Ele todo mundo. ele acolheu todo mundo, os que nasceram no Nordeste, ele trouxe para São Paulo, ele Cuidou. encaminhou, Uhum. cuidou. Então, assim, ele foi abandonado. Ele poderia repetir isso Sim, sim, facilmente. sim, E sim. isso a gente está cansado de ver filhos que repetem Repetem, é. os posicionamentos dos Sim. pais. E o meu pai não. Quebrou ali, né. Ele quebrou. Que legal. Ele foi Foi corajoso. muito Você é. mais do que ele teve. Sim. Então, qualquer um dos filhos pode falar qualquer coisa do meu pai, menos que foi abandonado. Quem quis sair debaixo das asas dele, saiu. Saiu. É uma opção, né, uma É uma escolha. opção. E assume os seus BO, né. Exatamente. Né. E assume os seus BO. Mas ele foi muito mais do que ele teve. Caramba. Ô Érica, a gente tá chegando no finalzinho desse podcast. Primeiro quero agradecer por você confiar aqui no nosso trabalho, por você ter aberto aí o seu coração aqui no nosso porque, assim, esse vídeo vai para milhares de pessoas, vai ficar compartilhado aí para a vida eterna, né. Eu queria que você dessa deix deixasse passasse uma mensagem para as pessoas. Que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estiverem viajando nas suas combis, nos seus motorhomers, as pessoas que estão em casa, no mundo inteiro? Imaginem que as pessoas vão receber mensagem sua no WhatsApp, outdoor, revista, o que você imaginar. Que mensagem que você queria ó, até o Buzz aqui. Vai, Buzz! Fica aí, Buzz! Querendo viajar já, Já quer, ó, Buzz! até querendo cair no mundo. Caramba, Buzz! Deixa eu esperar o Buzz. Ó, gente, ó o Buzz aqui, até o Buzz você quer viajar, cair no mundo. Deixa ele aqui. Que mensagem você gostaria de passar? Olha, Rogério, eu acho que tem 2 coisas, assim, que me move e são coisas que eu tento passar para as pessoas, principalmente para os mais jovens, né. Eh, a vida é única. Nós estamos aqui hoje, não sabemos do amanhã. Então, cuide da sua saúde mental e não deixe de fazer aquilo que você tem vontade. Não pense que uma viagem internacional é muita coisa para você. Um dia eu pensei nisso. Poxa, estar nos Estados Unidos e chegar lá de onde eu vim foi surreal. Então, seja de carro, seja de moto, de Kombi, de avião, vá. Vá com a sua mente em paz e com o coração aberto. Mas vá. Hum, uau! Foi pra Disney? Eu fui.
Vestido, não, você falou que é fã da Minnie, eu imaginei, Eu né? sou. Tirou foto com a Minnie? Menino, eu cheguei na hora que eu entrei assim, só que eu fui na Disneylândia, né? Na hora que eu entrei assim, tava vendo o desfile do Mickey. E aí eu não conseguia filmar, eu não conseguia, eu comecei a chorar. Ah, não acredito. Aí depois que É passou, encantado o né? É negócio mesmo, né? encantador. Você chega lá, você fala, caracas, não é mentira, não. Você chega no lugar, Se você volta a ser transforma. Que criança. legal, cara. Mais uma Eu vez, né? pretendo ir lá, hein? Pretendo Vá, levar meus filhos lá. vale muito a pena. Nós estamos aí se organizando aí com alguns amigos, quem Quem que sabe? sabe? Ah, quem sabe? Legal, gente. Nossa, que demais. Curtiu de ficar aqui, gravar esse podcast? Foi bacana? Essa experiência Com na Com? certeza, Foi com legal? certeza. Na verdade, bom, como eu já falei, né? Eu sou uma fã de Podcast. podcast. Eu sou uma fanática por viagens e juntar as duas coisas é, Incrível, né? emociona. O coração bate até mais forte. Adorei o seu projeto, eu quero te Obrigado. parabenizar. O seu cantinho tá lindo, tá todo muito bem montado. Tem uns detalhes assim que ficou sensacional. Desejo para você muita prosperidade, Obrigado. muito sucesso. Obrigado. Eu ouvi sobre a sua história lá no Bate-Papo com Beiro, Uhum. me comoveu muito e eu acho muito corajoso da sua parte em se arriscar a começar do zero, Do zero. do zero. Parabéns. Caraca. E obrigada pelo convite. Caramba, gente. Olha, agora eu tô emocionado aqui. Pois é, gente, esse é o podcast do Conexão Combicast, conectando pessoas, conectando histórias reais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se você curtiu esse conteúdo, não precisa nem falar, né? Compartilha. Só faz isso. Se te fez bem, ajude a outras pessoas, compartilhe o bem. Esse é o nosso propósito, também do Conexão Combicast, de levar histórias, levar coisas boas, levar histórias reais de superação, para que possamos ajudar mais e mais pessoas. Que Deus te ilumine, que você realize os seus sonhos e que você seja muito feliz. Se estiver precisando, faz a terapia, né? Fica a dica. Oh, Então tá bom, gente. Um abraço, fica com Deus, hein? Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau.